Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje no Consciência Hebraica é dia especial, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 54, hoje é dia 14 de julho de 2021. Nós queremos dar as boas-vindas para você, seja bem-vindo aqui nesse trabalho, uma epopeia, uma odisseia humana maravilhosa, onde você vai encontrar personagens extraordinários, independente da época em que eles estão, homens que foram tocados e que tocaram vidas, transformando o estado de consciência, o estado de ser das pessoas. Isso em conexão a um ser misterioso que se revela, que é Yahvé Elohim Adonai, nosso Deus, conhecido por Pai Celeste, por vida infinita, pelo Eterno, pelo Misericordioso. E todas essas coisas vão estruturando uma nova mentalidade, uma nova forma de andar pelo planeta Terra e uma perspectiva cósmica de evolução infinita para a vida humana. Provavelmente em nenhuma cultura isso foi tão explicitado. Todas as culturas humanas trazem esse traço, essa revelação de algo profundo para a vida humana. Mas realmente a consciência hebraica, o que se revela aos hebreus é algo extraordinário. Então, se você se dedicar e compreender, isso vai transformando o teu modo de ser, de interagir com pessoas, com coisas, com situações, dando uma consciência para você de uma perspectiva muito profunda e realizadora da vida humana. Nós estamos vendo a constituição do povo hebreu, do povo de Israel. Estamos num dos patriarcas principais, o patriarca Abraão. Ele já está caminhando agora para os seus últimos dias, mas ainda tem bastante história e nós vamos seguir em frente. Como sempre fazemos aqui no nosso Consciência Hebraica, a gente explica um pouquinho por que consciência hebraica. E nessa série em particular nós estamos detalhando alguns itens. A gente sempre fala de modo geral, e agora é a vez de nós falarmos sobre o hebraico versus o judaico, né? Então, das 4 potencialidades humanas, a gente viu detalhadamente isso nos capítulos anteriores. Se você perdeu, assista. O físico, o emocional, o mental, mas é o essencial que nos destaca de toda a natureza. E no essencial existem 4 expressões: a consciência ou autoconsciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Nós já falamos detalhadamente de cada uma delas nos últimos capítulos. E agora a gente faz uma separação entre o hebraico e o judaico, algo como universal e o local. Deixa eu explicar isso para você. Ao estudarmos o que estamos estudando de Gênesis a Apocalipse, nós estamos, na verdade, contemplando a espiritualidade humana. Os pontos fundamentais que nós enxergamos, eles pertencem ao desenvolvimento da própria humanidade. Então, nós chamamos de hebraico a espiritualidade humana aqui presente no planeta Terra. E nós chamamos de judaico a história particular que se revelou a um povo, ao povo judeu, ao povo hebreu. Evidentemente, eles são chamados de hebreus por causa de Abraão, que foi morar em Hebrom, vindo do Iraque. Eles foram chamados judeus porque a tribo mais conhecida é a tribo de Judá, da onde procederam os reis que governaram Israel, e por último o próprio Messias, Jesus, procede da tribo de Judá. Mas nós usamos esses 2 termos em outro sentido. Nós reservamos o hebraico não só para aquele povo em particular,
mas para a espiritualidade humana. Por que isso? Por que nós tomamos essa liberdade? Porque o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ele não foi algo preparado para um povo em particular. Bom, evidentemente, sendo gerado da genética de um povo concentrado no Oriente Médio, em particular os hebreus, mas que teve influência de outros povos, inclusive geneticamente, como nós vimos dos egípcios, estando ali naquele local, ele vai viver coisas que são relativas à sua história em particular, à formação do seu povo, à estruturação da lei e ao alinhamento genético para a formação de uma estrutura físico, emocional, mental e espiritual que vai realizar integralmente Gênesis 1:26, que é façamos um ser à nossa imagem e semelhança, que é o Messias hebreu. Esse homem que vai nascer é Jesus e ele realiza isso. Então, evidentemente, ele realiza, e sendo ele judeu, hebreu, ele se apresenta primeiro para o seu próprio povo. Claro. Mas o que eu quero dar a perspectiva para você é que isso era apenas parte da história. Na verdade, ele era o Messias do planeta Terra, o Messias de todos os povos, o homem sem o qual a qualidade necessária para que o espírito, a essência humana, evolua indefinidamente, infinitamente, não se realizará. Ele é a ponte de formação do nosso futuro corpo espiritual. É da essência realizadora dele que este nosso corpo será formado e será realizado. Então, desta perspectiva, a essência mais profunda do povo hebreu, ela pertence a toda a humanidade. A mim, a você, a todos nós que não podemos não ter sangue judaico, sangue do povo de Israel, sangue hebreu, mas que somos enxertados na videira de Israel através do Messias, através de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo. Então, para nós, o hebraico é a abrangência desse Messias para toda a humanidade. E o judaico é a história em que esse Messias foi formado. Então, nós fizemos essa separação para distinguir bem o fato de que, por que Israel é um povo escolhido? É um povo escolhido para a geração do Messias. Não é que ele é o povo escolhido unicamente da terra em detrimento de todos os outros. Não, a divindade nunca se coloca assim, se você pegar de Gênesis Apocalipse. Ele é escolhido para que, através da lei, fosse formada uma qualidade e essa qualidade resultasse no Messias. E agora o Messias espalha da sua qualidade em todo o planeta Terra. E todos aqueles que buscam espiritualidade são tocados, que se buscarem sinceramente, em espírito e em verdade, serão tocados pelo espírito deste homem, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, é como nós damos dois exemplos aqui, né? É como a música clássica. A música clássica, ela pertence a quem? Pertence aos europeus, só eles desenvolveram a música clássica. Bom, é verdade que, de fato, não há um outro lugar, nenhuma outra cultura que produza música clássica que os europeus produziram. Mas quando nós ouvimos a essência da música, ela é humana, ela não é europeia. Ela é pertencente ao gênero do qual nós somos formados. Então, ela se dá num momento local, no caso aí como fenômeno judaico, mas como hebraico a música é pertencente a todos os povos, a todo indivíduo que tiver sensibilidade humana será tocado pela música clássica.
né? Porque ela é extraordinariamente fruto de uma evolução da nossa capacidade de organizar e harmonizar sons. E também a filosofia, né? Ora, a filosofia ela é um fenômeno unicamente grego. Você pode falar em sabedoria hebraica, sabedoria hindu, sabedoria chinesa. Filosofia chinesa, filosofia hindu, não dá para usar esse termo por causa da maneira como ela é organizada na Grécia. Nos outros lugares ela é mais intuitiva, mais solta, mas da forma como aconteceu, ela só acontece na Grécia. Então ela é um fenômeno exclusivo da Grécia, mas ela é fruto do crescimento e desenvolvimento do pensamento humano. Então, neste sentido, ela pertence a todos os seres humanos, porque ela é um fenômeno tipicamente humano. E qualquer ser humano, em qualquer lugar que for devidamente estimulado, ele pode alcançar a capacidade filosófica dos gregos, assim como qualquer ser humano, em qualquer lugar que for devidamente estimulado, ele vai tocar e vai se sensibilizar para a música clássica, assim como também qualquer alma, qualquer essência que for devidamente despertada, ele vai encontrar no Cristo a sua maior referência, o seu ponto de culminância, uma evolução do gênero humano que alcançou neste homem algo sem par, sem comparação com nenhum outro ser humano em nenhum outro momento da história humana. Então hoje nós tratamos um pouquinho dessa distinção que fazemos do hebraico e do judaico. E sempre continuamos, né, falando que, embora Jesus seja um fenômeno hebraico, ele foi muito apresentado pelos gregos, né, pelo helenismo, mistura greco-romana. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, foram muito influenciados por essa visão. Nós buscamos um olhar mais hebraico de Jesus, um olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, esse curso fala sobre o início de tudo e de todas as coisas, e você é bem-vindo aqui. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para você poder contemplar todas essas paisagens que nós vemos. O que é de importante nesse bloco, né? A gente hoje muda um pouquinho o assunto, avança um pouquinho e vamos ver a terra real que Abraão possuiu e a conquista da terra prometida interior. É interessante, a Abraão foi prometido ser possuidor, herdar a terra prometida. Hoje você vai ver que a única terra que Abraão acaba conquistando é um pedaço de terra para o túmulo da sua esposa. Ah, então a promessa de Deus falhou? Não, não falhou. Por quê? Porque, de fato, essa terra prometida, essa Zion, essa Sião, esta Nova Jerusalém, esta terra que emana leite e mel, ela não é um pedacinho de terra no Oriente Médio. A verdadeira habitação humana é o seu próprio interior, a sua consciência, a sua expressão individual. Abraão conquistou a terra prometida que emana leite e mel, que é o desenvolvimento da nossa terra interior, do nosso próprio ser. Então, ele morre completamente abençoado neste sentido, com a promessa realizada, porque ele realiza o ser interior dele em relação a Yahvé Elohim Adonai, ao ser infinito. Então, esta terra é alcançada por Abraão, mas não a terrinha lá do Oriente Médio. Isto também faz parte de um trabalho que Deus fará com os israelitas. Mas aquela terra é apenas símbolo de uma vitória, de uma conquista, de realização interior. Então, o campo harmônico de um ser humano é chamado bênção. Essa passagem é interessante, né? Diz que Abraão foi abençoado em tudo. Então, o que nós percebemos? Não é uma coletânea de teres, não é uma coletânea de eventos bem-sucedidos. Significa que a vida de Abraão, o conjunto da vida de Abraão,
repousava sobre um campo de harmonia no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, na sua essência, naquilo que ele fazia, na sua família, nos seus negócios, naquilo que ele tinha de relacionamento com as pessoas. Então há um campo harmônico. Isso é muito mais do que riqueza, acumulação de ouro, tesouro, importância, etc., que normalmente leva o ser humano a situações bem difíceis. Abraão alcançou o melhor que se pode alcançar nesta terra, que é um campo de harmonia. Preste atenção nisso, isso é algo que você deve buscar na sua vida, a mesma bênção que Abraão recebeu. Os caminhos da genética crística para a geração do Messias. Bom, nós estamos vendo um curso de eugenia, né? Então, estamos vendo como que a genética crística, a genética de Jesus, ela passo a passo, genoma a genoma, gene por gene, como ela é forjada nos relacionamentos. Este é o ponto que nós estamos agora vendo, a genética crística do Messias e vendo a sabedoria contida na história para a formação desse homem. Então, quando o antepassado de Jesus amadurece, aprende, compreende, se relaciona com a divindade de uma maneira extraordinária, ela está acumulando uma informação que vai ser estruturada no sentido da genética e que futuramente vai manifestar um homem de forma extraordinária. Nós ainda não compreendemos todos os instrumentos de passagem de informação na natureza. Tá? Tudo é informação. Se você olha uma planta, ela é um conjunto de informações dentro da genética dela, da estruturação dela. Uma pedra também é assim, nas leis da mecânica quântica. E assim, todas as estruturas são frutos de leis e de anotações para que as coisas sejam do jeito que são. Tudo é informação, tudo é energia que é acumulada e se transforma. Você vê isso no ninho de um passarinho, numa teia de aranha, você vê no nadar de um peixe, você vê na manifestação de toda a natureza, você vê que tudo vem com a informação correta e aquilo se desenvolve numa evolução contínua. Onde estão esses livros escritos que trazem todas essas informações? No íntimo, no interior, e nós ainda não compreendemos tudo que é transferido numa cadeia genética. Como que os comportamentos, ideias, pensamentos, sentimentos são transferidos também geneticamente, potencialmente, de uma geração a outra. E nós estamos então estudando a evolução físico, mental, emocional, mental e essencial para que Jesus fosse formado. Estamos aprendendo com isso, porque cada ponto favorável, crístico ou anticrístico dos antepassados de Jesus tem um poço, um profundo oceano de sabedoria no qual eu, você, vamos aprender para melhorar a nossa própria evolução, o nosso próprio crescimento, nosso próprio desenvolvimento. Legado de um homem através de um servo, uma linda lição. Olha, nós vamos começar a ver o servo de Abraão indo buscar uma esposa para o filho de Abraão. Você vai ficar impressionado, assim como eu, de como alguém que não era filho de Abraão, um servo criado na sua casa, um escravo, a sabedoria, a postura, o porte, o desenvolvimento desse homem. Como ele alcança uma estatura. Isso fala muito de quem? Do seu professor. Isso fala muito daquele que instruiu aquele servo. Então, ao ver a direção horizontal e espiritual que este homem tem ao buscar uma esposa para o filho do seu senhor, você vai ver algo extraordinário, vai crescer muito, aprender muito com isso. Bom, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis com Apocalipse, e lermos os textos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico. A própria escritura lida causa elevação espiritual. Bom, então vamos para a nossa passagem, que tem coisas empolgantes aqui para nós. Em Gênesis 23, de 1 a 20, está escrito assim: E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara,
e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Het, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Aí tem os versículos 5, 6, 7, 8, que você pode ler, eles vão tratar do mesmo contexto, eu vou pular aqui para ganharmos tempo, e falou com eles dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que ma dê pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het em possessão de sepultura. Então, nós trazemos várias reflexões aqui. Você acabou de ver um único pedaço de terra que o patriarca Abraão teve para si mesmo. E ele mesmo fala: eu sou estrangeiro e sou peregrino entre vós. Ora, aquela terra era a terra da promessa, da promissão, da aliança, terra prometida a Abraão. Então, estava havendo uma falha aí? Não, estava havendo uma falha. Como eu comentei no início, Abraão estava conquistando uma outra terra prometida, a terra do seu interior. Você também tem uma terra prometida. Você tem uma conquista para realizar nesta existência terrena. Há uma natureza dentro de você crística que deseja as coisas espirituais, e há uma natureza anticrística que repele. Nós podemos até aqui usar o nosso gráfico, e você vai ver bem isso, simbolizado. Olha aí, o plano hominal, nós somos no número 5, e ali você tem o que nos antecede, o número 4, o plano animal, vegetal e mineral, que está na natureza. E nossa capacidade espiritual aí nos dá a individuação, a consciência, a vontade, é uma dimensão virtual, semiótica. Então você tem duas naturezas, a natureza crística, que é esta natureza aqui, e a natureza anticrística, que é essa natureza. Então, esta natureza em você, ela vai pender, ela vai puxar, ela vai te arrastar para tudo que é antibiótico, ou seja, uma energia contrária a uma grande visão de vida. Ela vai tentar te apequenar, vai te deixar escrava, vai te deixar diminuída, vai te deixar apagado. Mas você também tem uma qualidade crística dentro de você maravilhosa, que pode se tornar filha do Deus Altíssimo e que vai te levar para uma visão probiótica. Pró, favor, bios, vida e ótico, grande visão. Ela tem uma grande visão da existência humana. Ela compreende um Criador, ela quer extrair e viver o que há de melhor dentro de você. E se você meditar, meditorar, orar, mentalizar, visualizar, fortalecer esta qualidade crística, o que nós chamamos de oração, meditação, se você começar a descobrir este reino que há dentro de você, um reino maligno, contrário, de oposição, e um favorável, que quer a vida, que quer o desenvolvimento, que quer a integração com a vida infinita. E você então conscientemente tomar partido, dizer: não, eu vou fortalecer meu ser crístico, que quer esta grande realização, então você também irá entrar na promessa feita a Abraão, de que há uma terra prometida, de que há uma conquista dentro de você. Isso vai te levar a estudar, a se dedicar, a tratar os outros melhores, a tratar você melhor, a formar planos, a organizar a sua vida, a realizá-la em harmonia com o Criador. Isso é uma verdadeira revolução para o teu interior. Você vai se desenvolver, vai crescer, vai superar limitações, vai afastar aquilo que não convém,
tudo te é permitido, mas nem todas as coisas convêm ao desenvolvimento do teu ser crístico. E ao final, quando a vida encerrar, você vai ser um ser humano extraordinário que cumpriu a realização. Como Abraão, você conquistou esta terra prometida e poderá viver nela por todo o sempre. Este é o princípio, é o centro fundamental de todas as coisas. E a gente vê isso contido aqui no nosso texto, né? A princípio, Abraão diz: olha, eu sou peregrino, estrangeiro entre vós, mas ele quer uma possessão de sepultura. Então você acabou de ver a única terra que realmente pertenceu a Abraão. O local até hoje é um lugar de peregrinação em Hebrom. Interessante, se você visitar Israel, você vai poder ir nesta cova de Macpela. Ela continua na cidade de Hebrom e ela virou ponto de peregrinação de milhões de pessoas em todos os tempos. Continua lá a cova de Abraão, a cova de Sara e outros patriarcas enterrados ali. Muitas pessoas vão visitar. Então, essa é uma curiosidade. Essa terra que ele adquiriu permanece até hoje ali na cidade de Hebrom. Somos estrangeiros e peregrinos nessa terra passageira como Abraão. Então é o que eu disse para você. Né? Se houverem um despertamento no teu interior de um grande propósito para a vida humana, revelada desde Adão, realizada no Cristo, no Messias, proposta a mim, a você, a qualquer ser humano que está por aí. Pode estar nas piores condições, no meio da rua, sem moradia, sujo, mas ele tem esse potencial dentro dele. Se ele descobrisse o potencial que há dentro dele, ele acabaria deixando de lado o ódio, o ressentimento, a mágoa, todas as diminuições que ele sofreu durante a vida, todos os complexos, traumas, e ele descobriria que ele é o sal da terra, que ele é a luz do mundo, que ele pode se tornar um ser gerado à imagem e semelhança de Yahvé, Elohim Adonai, e que isto ninguém pode tirar dele, a não ser ele mesmo. Qual é a única força do universo que pode te desviar da tua realização máxima de chegar a filho de Deus? É você. São as tuas escolhas, é o teu arbítrio. Por isso, o despertar da consciência, para que você saiba da tua realização e não abra mão dela por nada. Então, vamos agora, dando continuidade ao texto, vermos Gênesis 24. E aqui começa, talvez a gente não consiga terminar hoje, mas começa a grande epopeia, lições de sabedoria incrível para você em Gênesis 24, de 1 a 67. Então aqui diz assim: e era Abraão velho e adiantado em idade. Sara já tinha falecido, né, e ele já estava aí muitos anos. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu, dos céus e da terra, que não filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento.
somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então, algumas reflexões aqui, né? Abraão era já velho, adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Olha, aqui nós vamos falar sobre o conceito de campo harmônico, né? Então, o que é o campo harmônico? Não é propriamente acúmulo de dinheiro, acúmulo de importância, acúmulo de fazeres humanos. O campo harmônico está muito além disso. Se você olhar aqui no texto, quando ele diz: e Abraão era velho e adiantado em dias, e o Senhor o havia abençoado Abraão em tudo. Ora, a terra prometida, que era fundamental promessa de Deus, não tinha acontecido. Abraão não tinha nada, só tinha aquela cova de Macpela para enterrar sua esposa. Mas não era deste ponto de vista que existe o campo harmônico. Então, assim, vou falar algo a você. Se você é uma pessoa que anda frustrado, né, se você anda sobrecarregado, porque a sociedade te colocou uma série de metas e coisas que você precisa ter, objetos, ou que você precisa alcançar um grande fazer para impressionar os outros, aquilo que você faz na tua profissão, etc., né? Ou que aquilo que os outros pensam de você, o que está na mídia social, é a coisa mais importante e deve dirigir a tua vida. Então, infelizmente, todas essas coisas são horizontais e elas são, ao fundo, irreais, passageiras. Elas não permanecerão. Você fala, mas se o que eu não faço, se o que eu faço não é importante, ou se o que eu tenho, ou que os outros falam de mim, todo mundo trabalha a vida só por isso, para ter um bom nome, os outros falarem bem. E aí eu pergunto, né? Jesus, no final da sua vida, não estava ninguém falando bem dele, né? Se ele fosse se preocupar com a plateia, fosse viver em função dos outros, né, não realizaria o que ele realizou. Depois, aquilo que nós fazemos, depois com a idade, com a velhice, tudo, a pessoa se aposenta e, né, aquela pessoa vai... A vida, o sentido dela foi fazer o que ela fez, né? Depois, o que ela tem, ela pode ter milhares de propriedades, mas ela falece, isso tudo fica para quem? Ela nem sabe para quem vai ficar. Então, o centro da vida não é nenhuma dessas coisas. O verdadeiro campo harmônico está em nós realizarmos a vocação cósmica do ser humano, que é tornar-se o ser realizado e feito à imagem e à semelhança de Ave Elohim Adonai, que está em Gênesis 1:26. Tornarmos-nos filhos da suprema divindade. Realizarmos o nosso ser no chamado que ela tem de querer formar templos vivos para a habitação do seu ser. Então, é neste sentido que em tudo nós somos abençoados. Quando todo este campo de realização é acionado na nossa vida, então este campo harmônico, convergente para o propósito da divindade, isto é chamado de bênção. É aí que está a verdadeira bênção. Não é em bens que você acumulou, em fama que você acumulou, ou naquilo que você tem de coisas. Não é nada disso, porque tudo isso fica aqui. Então, observe bem, busque essa sabedoria, né? Abraão aqui, havia abençoado Abraão em tudo e disse a Abraão ao seu servo: põe agora a mão debaixo da minha coxa. Na verdade, aqui, o texto exato
eles colocam coxa aí por uma questão de delicadeza, né? Mas se você for procurar a palavra testículo, né, você vai ver que ela está ligada etimologicamente à palavra testemunho. Ou seja, quando alguém vai falar a verdade, os testículos são o ponto de relevância desta verdade, né, de honra. Então, é a compreensão do centro da sexualidade como o centro gerador da vida, o centro que mais se assemelha a Deus, porque ele produz a vida humana. E esse centro de sexualidade, né, presente em todos nós, ele pode se inclinar para a terra, ficar completamente instintivo, movido apenas por hormônios, desejos e sentimentos, ou ele pode se verticalizar para o sagrado e tudo sendo feito para a divindade, a vivência de uma sexualidade em relação ao sagrado, em relação ao divino, em relação ao transcendente. Então, nesse sentido, a da sexualidade integrada ao Criador é que ela se torna testemunho da verdade humana, da realização real da vida humana. Então, por isso que ele coloca a sua mão, na verdade, nos testículos de Abraão, porque essa palavra é que daria no sentido não libidinoso, mas no sentido sagrado, né, da convergência total para o sagrado dessa força, que é a força que gera a vida humana e a vida humana que vai poder realizar o propósito da divindade, tornando-se seu filho. Então, esta sequência que é colocada como testemunho. Então, a palavra coxa aqui tem sentido de testículos e é ali que foi feito o juramento com o sagrado, devido a todo esse símbolo que eu coloquei para você. Então, põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher da filha dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Olha, Abraão tem uma intuição de que a mulher necessária para a continuidade da genética crística não está ali naqueles povos ao redor, mas que ela está lá na parentela de Abraão. Então, é um processo intuitivo, né, que Abraão tem. E ele, então, tem duas coisas marcantes nesse texto. A primeira é que ele diz, olha, você não vai casá-lo com uma mulher daqui, a direção da genética está lá, e tem uma mulher específica que a vida vai dirigir e trazer para ele, Isaac, porque isto vai dar continuidade à genética precisa e necessária que vai culminar no Messias. Claro, ele não trata tudo isso no texto, mas nós entendemos que este impulso que vem em Abraão vem desta direção, da necessidade daquele óvulo e daquele espermatozoide se encontrarem no momento certo para lá na frente formar Jesus. Então, se nós compreendemos a divindade dirigindo tudo e todas as coisas, né, nós não vamos entender um Deus máquina que está distante, né, como por exemplo Albert Einstein, infelizmente foi um grande físico, um grande matemático, mas ele não pôde compreender as próprias escrituras do seu povo, né, porque ele compreendia um Deus mecânico, que Deus era muito grande e importante para poder se preocupar com o animalzinho aqui da terra. Mas essa visão é muito pequena, porque Deus não está em nenhum lugar para se importar com ninguém, ele é tudo. O ser dele é tudo, o ser dele é o teu cabelo, é a tua pele, é o teu pensamento,
o espaço entre as pessoas, é o planeta Terra, é tudo que foi formado. Isso é o ser da divindade. Então, é falta de compreensão de uma devida da divindade, compreender que ela não está presente na vida humana. Evidentemente, ela deu arbítrio para o homem fazer as escolhas, mas ela é o próprio ser do homem, ela é a própria vida, ela não está fora da sua criação, ela é a sua criação. Então ele tem essa direção. E um segundo ponto, o servo fala para ele, e se ela não quiser vir, eu levo o teu filho para lá? Ele diz, de forma alguma. Eu fui chamado de lá para cá. E aqui é a dimensão onde Deus vai trabalhar todas as coisas. Nós não podemos voltar para lá. Então, o Iraque estava representando aquela terra, aquela mentalidade, aquela forma de viver antiga, que não dava em lugar nenhum. E Abraão então fala, eu não posso voltar e nem minha descendência voltar para este tipo de vida. E isso também compete a mim e a você. Se você está fazendo esse estudo, se você veio por esses 54 capítulos, eu creio que você já começou a ter uma visão mais profunda da existência humana, cósmica do nosso ser. Então você começa a deixar o Iraque e começa a ir em direção à nova Canaã, à nova Sião, à nova Jerusalém. Você está começando a enxergar uma promessa transcendente, sagrada, que há dentro de você. Você é esse próprio espanto de uma realização maravilhosa, que está proposta para nós, para todo ser humano aqui na Terra. E você não vai voltar, uma vez que você experimente isso devidamente, você não vai querer voltar para viver uma vida com outros valores retroagidos. Você quer ir adiante, você quer avançar, você quer evoluir. Este é o sentido da vida, né? E aqui o texto continua dizendo assim, a área da sexualidade como centro sagrado e o alinhamento necessário, genético, né? Necessitava continuar, gerando o ser humano a imagem e semelhança do Eterno. É o que eu trouxe para você aqui, né? E aqui ele fala, guarda-te que não faças lá tornar meu filho, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da minha parentela, e que me falou e jurou, a tua descendência dará essa terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então, olha, uma coisa maravilhosa, né? Impressionante, quando você se alinha nessa vontade, nesse propósito, fique tranquilo, a sua vida passará a ter uma nova direção, uma nova diretriz, um novo encaminhamento. Começará a haver um campo harmônico que vai levar a tua vida a uma culminância, vai te levar à maturidade, vai te levar a você encontrar o melhor de você e aos poucos superar muitas dificuldades do teu interior, coisas que te impedem, que te apequenam, que te fazem menor. E muitas outras forças surgirão sagradas, divinas, do Espírito de Yeshua, o Messias, vai te fortalecer para você conquistar o melhor dessa terra que está dentro de você, que é este grande propósito realizador. E aqui, Abraão dá essa mesma ideia. Olha, então, é de lá que você vai tomar a mulher, né? Se a mulher não quiser vir, tudo bem, mas o meu filho não volta para lá, né? E também o meu anjo, o anjo de Deus, vai adiante da tua face, vai te conduzir para que tudo aconteça da melhor maneira. Então, se você confia, se você se entrega, se você medita, se você se harmoniza, se você está em sintonia com um propósito maior do que você, porque é o propósito da própria vida, então anjos trabalharão para que você alcance aquilo que você necessita alcançar, né? Nunca isto falhou e nem falhará. Então aqui o servo pega os 10 camelos. Eu destaquei o 10 porque é o número do ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. E esses 10 camelos vão buscar Rebeca, que será a mulher certa da genética
para Isaac, para chegar até Jesus. Tá? Bom, eu acho que hoje nós caminhamos até aqui. A semana que vem nós vamos continuar vendo essa história impressionante. Na semana que vem nós vamos ver a chegada deste servo lá no Iraque e tudo o que acontece, a direção incrível. Espero que isso estimule a tua vida, porque nada na tua vida é coincidência, né? Tudo é dirigido para que você alcance uma consciência cada vez maior, realizadora e profunda, de uma maneira muito bela. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Nós queremos que você nos acompanhe nas redes sociais. Inscreva-se, indique o nosso canal para algum amigo, deixe o seu like, faça comentários, ative o sininho para você receber sempre os nossos vídeos. Nós estamos no YouTube, lá você tem outras playlists que você pode acessar. Também temos um grupo do Telegram, lá tem tudo que nós publicamos, está. Se você instalar o Telegram e procurar Consciência Hebraica, você vai encontrar todos os vídeos lá. Estamos melhorando o Instagram e o Facebook para também conter o nosso material. Que isso tudo estimule você a uma vida grandiosa, uma realização interior, a uma conquista incrível rumo às fontes da água da vida. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida te conduza harmoniosamente. Não perca, na semana que vem nós vamos ter um capítulo incrível onde você verá essa harmonia sendo realizada. Até a semana que vem.